No vídeo de hoje eu quero falar sobre várias notícias positivas aí para o cenário de preço do Bitcoin, de ativos escassos, e mesmo assim o preço vem caindo. Então é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Será que é uma oportunidade? Será que é uma armadilha? Começamos no bear market. Bom, um disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas vamos falar aí sobre algumas notícias, alguns cenários, indicadores e números aí. Então, preço do Bitcoin em $89.000 no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e a primeira notícia que eu gostaria de mostrar é essa aqui, né, do possível próximo presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Fed, né, o Kevin Hassett, que nem foi nomeado ainda pro Fed, né, mas já está avisando que existe bastante espaço para corte de taxa de juros. O Donald Trump quer alguém que apoie corte de juros e Hassett, então, é o favorito. E a enxurrada de liquidez pode ser mais forte do que qualquer um imagina. E é interessante, porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o preço caiu para baixo de $90.000. Inclusive, caiu bastante aí nas últimas horas, né? Queda de 2,32% aí em um período curto de tempo, sendo que o que a gente teve aí de novidade no mercado no dia de hoje é o Banco Central dos Estados Unidos cortando a taxa de juros pela terceira vez seguida, agora está na faixa de 3,5 a 3,75, então a taxa de juros está caindo nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, então, permanece em 15%, né? Segunda maior taxa real do mundo aqui no Brasil. Mas o ponto todo do vídeo de hoje, ele gira em torno da questão da liquidez do mercado, e novamente eu preciso mencionar esse artigo da Lynn Alden sobre a liquidez global, certo? Onde ela menciona a relação entre preço de vários ativos escassos e a liquidez global aí, então, no caso, no período onde ela fez esse estudo, em 83% das vezes o preço do Bitcoin se moveu junto com a liquidez global. Por isso que a gente observa tão de perto esses movimentos de bancos centrais, corte de taxa de juros, impressão de dinheiro e por aí vai. E mesmo com todas essas notícias aí positivas, então grandes players entrando, fazendo grandes compras, queda na taxa de juros, possibilidade de quedas ainda maiores no futuro. Mesmo assim, o preço do Bitcoin está caindo, né? Será que isso é uma promoção? Será que não? Enfim, disclaimer clássico é que isso não é uma dica de investimentos, mas então vamos dar uma olhada aqui nas outras informações. Bom, falando especificamente aí sobre a troca do presidente do Fed, né, do presidente dos Estados Unidos, então basicamente o Hassett, que é o principal nome aí cotado para assumir a presidência do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, o mercado aí financeiro espera basicamente juros caindo mais rápido do que o mercado projeta atualmente, né? Liquidez inundando o sistema financeiro, estímulos fiscais mais monetários trabalhando junto, e o Fed é politizado, digamos assim, disposto a reverter o aperto atual, porque a gente teve aí uma valorização de preço do Bitcoin com máximas históricas, mas sem muita liquidez no mercado. Na verdade, o Banco Central dos Estados Unidos estava tentando tirar liquidez do mercado. E se a gente observar aí um aumento de liquidez, seja pelo novo presidente do Federal Reserve ou até mesmo pelo movimento atual, isso pode acabar sendo bastante positivo para o preço do Bitcoin, né? Então, geralmente, quando a gente vê queda da taxa de juros, aumento de liquidez, né, o Bitcoin acaba sendo sensível a tudo isso. Corte de taxa de juros, expansão de balanço, liquidez global, fuga de dólar, institucional entrando atrasado, né? E basicamente, com os Estados Unidos voltando a imprimir, baixando juros e estimulando a economia, o Bitcoin sendo um ativo escasso, tudo leva a crer que isso pode ter um efeito positivo para o preço do Bitcoin. No entanto, o preço está caindo no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Se a gente observar no anual, estamos com menos 3%, aí 3,83% de queda, né? É claro, o preço caiu ali para a faixa dos $80.000 e está aos poucos aí se valorizando. Chegamos aí recentemente nos $94.000, certo? E agora corrigiu. Então, bastante volatilidade aí, diga-se de passagem, no preço do Bitcoin. Parece que temos vários players entrando pesado e algumas pessoas também vendendo pesado, muitas pessoas operando aí alavancadas ainda. Então, realmente, um mercado bastante emocionante aí nos últimos dias.
Bom, logo de cara, então, o fundador da Binance declarou aí o final dos ciclos de 4 anos para o Bitcoin, né? Então, segundo ele, podemos estar entrando em um super ciclo do Bitcoin. E se for verdade, ninguém está preparado para o que vem aí. Então, seria uma perspectiva bastante otimista em relação à valorização do preço do Bitcoin, mas de fato, o ciclo de 4 anos aparentemente tinha muito mais a ver com a questão da liquidez global do que com o halving, certo? Pelo menos é o que parece. E o que significa, então, o fato do CEO da Binance ter, entre aspas, aí, decretado o fim do ciclo dos 4 anos, ou pelo menos ele acha que isso vai acontecer, né? Mas isso não é uma fala isolada. Se fosse apenas uma fala isolada, não teria tanta relevância, mas encaixa perfeitamente com os sinais macro e institucionais aí dos últimos 12 meses que a gente vem falando, né? A tese de que o Bitcoin dependia do halving única e exclusivamente, ela está muito mais fraca, inclusive porque as recompensas dos mineradores, que caem pela metade a cada 4 anos, acabam se tornando cada vez menos relevantes aí para o preço do Bitcoin, para a questão da oferta do Bitcoin, certo? E hoje em dia, movimentos institucionais, por exemplo, influenciam muito mais na questão da oferta e da demanda, né? E o Bitcoin, então, ele acaba respondendo muito à liquidez global que pode aumentar em breve, né? A gente tem alguns pontos aqui de atenção, ETFs aí quebrando esse ciclo, né? Então antes o halving cortava a oferta, o varejo chegava atrasado e o ciclo de 4 anos acabava se repetindo. Hoje em dia a gente tem um ecossistema diferente. Então temos grandes empresas institucionais, grandes fundos, BlackRock, Fidelity, Vanguard, Morgan Stanley. Temos um fluxo aí mais automático diário, uma demanda mais constante, independente aí do humor do varejo, e a oferta caindo, né? E agora quem compra são instituições com trilhões de dólares, o que acaba mudando esse mecanismo anterior, certo? Sem contar que, muito embora a gente tenha passado por períodos de máxima histórica aí no preço do Bitcoin, ela não está coincidindo com a liquidez global, ou seja, o preço se valorizou mesmo sem muita liquidez, principalmente nos Estados Unidos, né? Então existe essa expectativa de aumento de liquidez e aumento de preço. Mas, enfim, é aquela velha história, né? Nós não temos como prever o futuro. Bom, porque são inúmeras variáveis, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é falar de cenários e probabilidades. E a liquidez global pode nem ter começado ainda a fluir, né? Então, a gente tem, por exemplo, o potencial novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos, a maior potência econômica mundial, né, falando sobre muito mais espaço aí para corte de taxa de juros, bancos antecipando injeção de liquidez e várias outras características, né, bancos centrais comprando ouro, desvalorização aumentando e ainda alguns indicadores aí que mostram que em 2026 a gente pode ter sim um aumento considerável de liquidez no mercado. E os últimos períodos de bull market acabaram coincidindo com quantitative easing massivo, né, com impressão de dinheiro. E se o ciclo de liquidez só começar aí de fato em 2026, então o bull market real pode nem ter começado ainda, né? É o que a gente vem falando aí nos últimos vídeos. Temos vários países adquirindo Bitcoin, entrando mais a fundo, né? Temos estados como Texas, temos República Tcheca, Rússia, Bolívia e por aí vai, vários países integrando o Bitcoin cada vez mais na economia, e então fala-se muito sobre esse tal do super ciclo. E aparentemente muitos investidores, analistas não estão preparados aí para quebra dos ciclos de 4 anos e início de super ciclos, o que iria levar em consideração, por exemplo, o rompimento de um comportamento histórico, né? Ignorar resistências antigas, subir durante anos, não meses, e quebrar os padrões aí, né? Padrão de alta que se repetiu em 2013, 17, 21 e por aí vai, né? Liquidez global, mais demanda institucional, mais escassez real, tudo isso coexistindo, né? E a gente tem alguns indicadores que mostram que, de fato, o preço do Bitcoin pode aumentar, né? Pode se valorizar também, né? Aqui o Felipe Demartini fala sobre um indicador que eu vou mostrar aqui na sequência, que geralmente antecipa o preço do Bitcoin, né? Quando sobe, risk-on, Bitcoin acaba subindo junto, e esse ratio aí acabou subindo em 10 dos últimos
dias aí, né, e voltando às máximas. Então, historicamente, o Bitcoin costuma acompanhar. Aqui estão os gráficos, vocês podem ver em branco, né, esse indicador, e aqui em amarelo o preço do Bitcoin, que corrigiu junto com essa correção, mas não está acompanhando, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa breve análise, né, o que é esse indicador beta versus quality, né? Então, é a razão entre ações de alta volatilidade e risco e ações de empresas estáveis e defensivas. E quando esse ratio sobe, significa que o apetite a risco aumenta e o mercado ainda vê o Bitcoin como um ativo muito volátil, muito arriscado e por aí vai, né? E quando cai, significa risk off, ou seja, medo e busca por segurança. Então, basicamente, é um indicador que mostra aí o apetite de risco do mercado. Geralmente, quando esse apetite de risco aumenta, o preço do Bitcoin costuma aumentar junto, e não é o que está acontecendo. Então, a boca aqui se abriu, então das duas, uma, ou de fato esse indicador vai divergir aí em relação a esse padrão que ele vem demonstrando, ou o preço do Bitcoin eventualmente vai subir para acompanhar. Então, são, de fato, né, várias notícias otimistas, indicadores e por aí vai. Mas realmente o preço está caindo, que pode ser ou uma grande promoção ou uma grande armadilha. Eu quero saber a opinião de vocês também nos comentários. Bom, então por que esse indicador acaba antecipando aí o preço do Bitcoin? O motivo acaba sendo o fato de que fundos institucionais primeiro giram a carteira dentro de ações, vendendo qualidade e comprando um beta maior, e depois que o risk-on pega, né, o capital expande para ativos de maior complexidade como Bitcoin. E aqui a gente está falando de investidores, especuladores, talvez mercado financeiro, analistas, né? Porque alguns bitcoinheiros que estão aí muito comprados na tese do Bitcoin, eles defendem também que o Bitcoin é um dos ativos mais seguros do mundo, no sentido de que ele é descentralizado, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem um controlador, então ele acaba sendo um ativo, talvez, no longo prazo, mais antifrágil. Mas no curto prazo, quando a gente tem o estresse no mercado, falta de liquidez, ações desabando, sim, de fato, historicamente pelo menos, o preço do Bitcoin acaba caindo, despencando junto, né? Por exemplo, aqui se a gente colocar no gráfico anual, o preço do Bitcoin chegou a uns $75 mil no mesmo momento em que o S&P 500, a bolsa dos Estados Unidos, estava despencando também. Então sim, existe essa relação entre liquidez no mercado, entre risco e prosperidade, né? Ações bombando, o Bitcoin acaba se valorizando também, né? O indicador ele acaba virando antes do preço do Bitcoin virar, né? Isso aconteceu em 2013, 17, 22, 21 e agora está se repetindo. Antes de eu seguir aqui, eu tenho que lembrar, eu esqueço, mas isso é muito importante, né? Já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se aqui no canal e também considere fazer parte da área de membros para ter acesso a conteúdo exclusivo do canal e ajudar financeiramente o nosso projeto, que depende da ajuda de vocês, aí é um projeto independente, então para que vocês possam continuar aí acompanhando conteúdo com cada vez mais qualidade e frequência, considerem fazer parte da área de membros e apoiar o canal e ter acesso também a conteúdo exclusivo. Bom, então, historicamente, esse indicador costuma antecipar aí o movimento do Bitcoin e o gráfico está mostrando agora, né, basicamente a linha branca que eu mostrei, né, tem esse beta quality e a linha laranja, o Bitcoin. E o ratio subiu aí nos últimos dias e está voltando às máximas do ano, enquanto que o Bitcoin ainda está travado nos $90 mil ali nessa faixa, né? Então, voltando aqui, a gente teve esse indicador ele próximo das máximas históricas recentemente, né? E ele subiu de novo, o Bitcoin ainda não acompanhou esse indicador. É um indicador de fato interessante que eu não estava acompanhando, então muito bem colocado ali o post do Felipe De Martini, né? E basicamente, então o Bitcoin ainda está travado e essa divergência positiva é exatamente o tipo de sinal que precedeu rallies de 40% em 2017, 60% em 2020, 25% a 30% em 2024 e sempre com lag de 2 a 6 semanas. Em todas as vezes que o ratio bateu máxima, o Bitcoin rompeu o topo nas semanas seguintes, então é realmente um indicador muito interessante. Isso pode indicar aí para o Bitcoin um sinal altista forte no curto e médio prazo, né? O mercado acionário oficialmente entrando em risk on, combina com corte de juros sendo precificados, já falamos sobre corte de juros, liquidez subindo, já falamos sobre isso também.
ETFs comprando forte, né, como o ETF da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, bancos centrais recomprando ouro, ou seja, abrindo um hedge aí contra a moeda fiduciária. O Bitcoin também, o potencial ouro digital também acaba sendo um hedge contra a moeda fiduciária e uma narrativa geopolítica favorecendo ativos escassos. É o setup clássico aí do rompimento do topo do Bitcoin. E a projeção aí, baseada no indicador probabilística aqui, vamos dar uma olhada, lembrando, né, nada disso é uma dica de investimentos. Eu sei que fica repetitivo, mas é bom lembrar, né? Porque muitas vezes algumas pessoas são pegas aí na ganância, na prepotência de achar que eles encontraram o indicador perfeito, o padrão perfeito. Então, cuidado, né? Muitas pessoas operando alavancadas nesse momento, sendo liquidadas. Então, realmente, cuidado. A máxima de stay rumble and stack sats muitas vezes acaba fazendo muito sentido, né? Ou seja, mantenha-se humilde e acumule satoshis, porque a gente sabe que o mercado financeiro é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes. Então, falando aqui sobre probabilidades, cenários e especulações, né? Projeções aqui segundo o ChatGPT probabilísticas. Das próximas semanas, o ChatGPT está colocando a probabilidade aí do Bitcoin romper o 100k de 70%, ou seja, alta, e de romper ali 110 a 120 de 55%. Então, diante desses dados, informações, indicadores, as projeções aqui do ChatGPT, uma inteligência artificial na versão 5.1, a última versão paga aí do ChatGPT, estão um tanto otimistas, né? Realmente, por enquanto, não temos aí um topo, aliás, um fundo mais baixo do que o fundo recente aí de 75 mil dólares. E, bom, enfim, Bitcoin pode acompanhar a nova perna de alta aí deste indicador, certo? Realmente é um cenário para se considerar, fica muito difícil saber. E para não falar aqui que a gente só pensa no cenário otimista, vamos dar uma olhada aqui nesses fractais, nesses cenários, nesses padrões aqui de preço do Bitcoin. Então, basicamente, temos aqui alguns cenários, alguns ciclos do preço do Bitcoin. E aqui a gente tem duas perspectivas diferentes, né? Porque, de um lado, a gente pode estar vendo aí a quebra dos ciclos de 4 anos e um super ciclo aí para o preço do Bitcoin nessa última pernada. Esse ciclo pode ser diferente dos demais, mais lento, gradual e durando um pouco mais de tempo. Sim, eu acho que talvez eu colocaria isso como cenário base, mas o Felipe Demartini abre essa hipótese, né, no x.com. O que acontece se a história estiver se repetindo em termos de ciclo? Se 126 mil dólares for o topo do ciclo e o próximo fundo for em outubro de 2026. Então, observem que aqui a gente tem alguns ciclos que acabam coincidindo aí em termos de datas, e realmente é uma coincidência bastante interessante, coincidindo com o topo do Bitcoin. Aconteceu ali nos últimos períodos de alta, 2017, 21 e recentemente também 25, né, o ciclo de 4 anos. E seguindo aí esse padrão, o fundo pode ser ali em outubro de 2026, então é realmente um cenário interessante. Eu não descarto essa hipótese, mas não sei se eu colocaria como a principal, a mais provável. O que o fractal está dizendo, então? O que o modelo está dizendo? Segundo esse modelo, que novamente não temos como saber se de fato o padrão vai se repetir e não temos nenhuma evidência de que de fato o padrão vai se repetir, mas é realmente interessante essas coincidências de dias muito similares aí entre topo e fundo aqui. Já falei sobre isso algumas vezes e, de fato, por enquanto, parece realmente que essa tendência seria bem viável, né? E o que esse cenário diz, né? Segundo o modelo, tivemos o topo em 126 mil dólares e o fundo pós-ciclo será em outubro de 26, ou seja, teremos um mini bear market de 12 meses. E a ideia aqui é que o Bitcoin segue microciclos de 4 anos dentro dos ciclos macros longos de liquidez global e com repetições de padrões de acumulação, markup, distribuição e correção, né? E esse fractal, ele está coincidindo, pelo menos até agora, com o padrão anterior. Novamente, eu sou mais aí do time, talvez, né, se eu tivesse que fazer um chute, do CEO da Binance, que diz que
esse padrão de 4 anos não vai mais acontecer, certo? Eu acho que realmente esse padrão aparentemente tinha muito mais a ver com os ciclos de liquidez. Mas o fato é que esses padrões aconteceram até agora e pode ser que aconteçam de novo, né? Vamos falar um pouco sobre esse cenário também. O fractal está alinhado com a realidade macro atual? Depende, né? Vamos ver ponto a ponto. E pontos que confirmam o fractal, então topo em 2025 ali é compatível com corte de juros forte, repique de liquidez global, ETFs com fluxo crescente, adoção institucional acelerada, bancos centrais comprando ouro mais desdolarização. E tudo isso costuma gerar um topo entre 12 a 18 meses após o halving, exatamente o que o fractal projeta. E já tivemos o topo de 126. Correção em 2026 também faria sentido caso os Estados Unidos entrassem em recessão leve em 2026, o que também não é impossível, né? Porque a gente tem uma dívida crescente nos Estados Unidos e no mundo, né? Eu já falei várias vezes, por exemplo, só nos Estados Unidos, essa dívida passa de 38 trilhões de dólares. Então é um cenário possível. E se a gente tiver recessão nos Estados Unidos, aí sim, provavelmente boa parte dos ativos corrigem. O que aconteceu, por exemplo, com o Bitcoin no início do ano, em abril de 25, né? Aconteceu também ali com o SP500. Só para dar uma olhada, então, o preço do Bitcoin abaixo já de novo dos 500 mil reais aqui também. Bom, então seguindo, nesse cenário, o preço do Bitcoin poderia buscar suporte ali nos 60, 80 mil dólares, antes de retomar uma nova pernada de alta em 2027. O Bitcoin geralmente corrige forte após o primeiro topo do halving. E pontos aí que tornam esse fractal duvidoso, né? Por que talvez não faça tanto sentido assim? A entrada institucional é maior do que qualquer ciclo anterior. A gente tem BlackRock afirmando aí que ETF de Bitcoin é a maior fonte de receita. A demanda é contínua, não cíclica, e o produto passa a fazer parte de uma alocação estratégica, ou seja, não é apenas um fluxo especulativo, mas sim um fluxo permanente. Algo que não existia nesses moldes em 2016, 20 e 21. Né? Isso pode alongar o ciclo ou puxar preços muito acima dos 126 mil dólares. Além disso, 2026 deve ter estresse fiscal aí nos Estados Unidos, então mega déficit, juros em queda, impressão de dinheiro indireta, né, quantitative easing, por exemplo, injeções de liquidez por necessidade. Isso tende a estender o bull market de ativos escassos, não encurtá-lo. E o risco é que o ciclo seja maior, não menor, né? E a probabilidade real do topo ser 126 mil dólares, então, utilizando aí uma avaliação de fluxo institucional, macro global, halving liquidez, ETFs, histórico de extensão de ciclos, então faz com que a gente chegue a alguns cenários que, em tese, tendem a ser um pouco mais otimistas, pelo menos de acordo com as análises que estamos fazendo aqui com o auxílio dessa IA, né? Então, probabilidade de 30%, segundo essa análise de probabilidades e cenário, né, com topo em 126 mil dólares, aí seria um ciclo curto, clássico de halving, sem surpresa macro. Mas agora um segundo cenário, com topo em um ciclo um pouco mais alongado, entre 150 e 220 mil dólares, com uma probabilidade um pouco maior, porque agora temos um fluxo institucional, ETFs, BlackRock, Fidelity, Vanguard empurrando o preço, liquidez global subindo provavelmente nos próximos meses, renda variável em risk on e demanda soberana aí por países, estados e por aí vai, né? O que vai muito de encontro com a tese do super ciclo. E um ciclo estendido até 27, né? Um super ciclo mais forte, então aconteceria se os Estados Unidos virar aí um problema global mais uma desdolarização, bancos centrais continuam comprando ouro e Bitcoin, Estados Unidos fazem estímulo fiscal agressivo e ETFs criarem demanda muito maior do que a oferta, né? E nesse caso o Bitcoin não teria topo em 26, mas talvez 27, com preço ali talvez acima dos 200 mil dólares. Raro, mas possível. Então, conclusão ali, mais pé no chão, digamos assim, preço-alvo de 126 provavelmente está subestimado e o fundo em 26 pode acontecer, mas menos profundo do que no fractal. E a força do fluxo institucional torna o ciclo mais longo e mais alto, né? Então, basicamente, o fractal projeta o topo em 126 e fundo em outubro de 26, mas esse fractal ignora a entrada institucional massiva, cortes de juros, desvalorização em andamento, e se a história se repetir, 126 é o topo. Mas se o macro dominar e deve dominar, esse número pode estar errado por baixo, né?
Bom, eu quero saber qual a opinião de vocês. Será que os fractais aí de ciclos de 4 anos vão continuar se repetindo aí, certo? Por uma questão psicológica, por uma questão, outros fatores aí, né? Temos inúmeras variáveis, ou você está aí mais inclinado à ideia de que os ciclos de 4 anos morreram? Temos aí mais propensão a risco, mais liquidez no mercado, o quantitative easing, por aí vai, e vamos ver novas máximas aí no preço do Bitcoin. Enfim, quero saber a opinião de vocês nos comentários, como sempre. Não esqueçam de deixar o like e também de auxiliar o canal aí na área de membros com acesso a conteúdo exclusivo. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, vejo vocês amanhã no próximo vídeo do canal.